Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o princípio da função social dos contratos. Um dos princípios mais importantes de todo o direito contratual é o da função social dos contratos, que está previsto tanto no parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil, quanto no artigo 421 do Código Civil. O artigo 2035, parágrafo único, diz o seguinte: nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade dos contratos. O artigo 421, modificado pela Lei da Liberdade Econômica, preceitua que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social dos contratos. Ao ler esses dois dispositivos, o que a gente percebe? Que o princípio da função social dos contratos, ele limita o conteúdo do contrato. O princípio da função social dos contratos, ele está relacionado a quê? A liberdade contratual, que é a prerrogativa que as partes têm de regulamentar o conteúdo do contrato. Na redação anterior à Lei da Liberdade Econômica, o Código Civil tinha uma redação no seguinte sentido: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social dos contratos. A liberdade de contratar. Agora, com a nova redação, o Código fala que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social dos contratos. Qual que é a diferença, Gustavo? Tem muita diferença. A autonomia privada, ela se divide em liberdade de contratar, que é a possibilidade de escolher a pessoa, e liberdade contratual, possibilidade de escolher o conteúdo. Então reparem, gente, a função social dos contratos, ela não limita a liberdade de contratar, ou seja, a liberdade de escolher a pessoa, não. Ela limita a liberdade contratual que está relacionada ao conteúdo. O professor Flávio Tertucci já trazia no seu livro que a redação antiga do 421 do Código Civil, ela tinha dois erros técnicos. A palavra liberdade de contratar, porque a gente viu que a liberdade contratual que é limitada pela função social dos contratos, e a retirada da palavra em razão. Por quê, Gustavo? Porque a função social, gente, não é a razão do contrato. A razão do contrato é a autonomia privada, a liberdade individual. Por quê, Gustavo? Porque a função social dos contratos, gente, na verdade, ela representa um limite ao conteúdo do contrato. Então guardem isso, hein, gente? O artigo 421 foi alterado. A função social dos contratos limita a autonomia privada. Autonomia privada em qual aspecto? Liberdade contratual e não a liberdade de contratar.